Boa tarde para você, bem-vindo ao Papo na Rede. Esse é o programa 176. Acredite se quiser, a gente está há muito tempo já nesse negócio, né, Brega? Verdade, é verdade. Estamos fazendo esse programa ao vivo. Eu acho que algumas quintas-feiras atrás eu estava com o Brega, só eu e ele, a gente conversou sobre solidariedade. Lembra disso? Opa. Pergunto para ele porque ele já está assim meio esquecido das coisas. Não é verdade, não é verdade. Não acredito. Mas a gente estava conversando sobre solidariedade e aí a gente tem hoje a oportunidade de conversar com a Débora Vieira, que está aqui com a gente, para falar um pouquinho e conversar com ela sobre um aspecto muito prático da solidariedade, que é gente que sai de um determinado lugar, geralmente do seu próprio país, vivendo numa situação boa e confortável, para ir para lugares de outro lugar do mundo, outros países que vivem situações de tragédia e de conflito, enfim, são tantas situações e você tem experimentado isso. Verdade. Débora, e vai ser muito, muito bom a gente conversar com você. Você chegou há poucos dias de Filipinas, né? Foi, dia 30. 30 de novembro agora. De novembro. Fernando, Fala, antes de você fazer a primeira pergunta para a Débora, eu fui inquirido ontem, ou durante a madrugada, não sei, recebi uma pergunta assim, uma pergunta não, um questionamento. Quando você orar ao seu Deus, a pessoa dizendo para mim, né? Quando você orar ao seu bom Deus, pergunte a ele por que é que, na hora, quando você orar ao seu bom Deus agradecendo pelo almoço, pergunte a ele por que existem milhões com que não fome tem um almoço pelo mundo. E eu respondi da seguinte maneira: Deus não tem nada a ver com isso, porque o pão é nosso, não é dele. O pão nosso deveria ser distribuído. Deveria ser nosso e não deveria meu. ser nosso e não só meu. Né? E o fato de ter milhões de pessoas que não comem ou que não fazem 3 refeições por dia tem a ver exatamente com a falta de solidariedade do mundo, né, e das pessoas que habitam o mundo e os que têm especialmente, que não repartem. Então, voltando no tema da solidariedade, e aí incluindo a Débora, né, só há necessidade no mundo porque os que podem servir e se repartir não se repartem. E Deus, na verdade, nesse sentido, embora eu não tenha procuração para defendê-lo, que ele nem precisa, né, mas nesse sentido ele deixou essa tarefa para nós, né? A tarefa da solidariedade. Então, só para situar aquilo que é o serviço que a Débora faz hoje aí pelos lugares por onde ela tem passado. Bem-vinda. Obrigada. Ao Papo na Rede. Débora, você participa de uma ONG que é a Conexão Voluntários em Campo. Exatamente. E também você tem uma ligação voluntária com a Junta de Missões Mundiais, que é da Comissão Batista Brasileira. Né? Quer dizer, e você usa a sua formação na área de saúde para cuidar desse povo. A pergunta que eu te faço de cara, assim, talvez você já tenha ouvido essa pergunta, o que deu em você para você servir ao reino da maneira como você serve? Ou seja, se dispondo a sair do seu país, da sua parentela, daqui de São Paulo, que é uma cidade muito doida, mas é muito boa, pelo menos eu acho assim, com todas as complexidades dela. Sim. Para ficar viajando, a gente estava almoçando com você e você já falando assim de lugares que você já foi, geralmente lugares não para fazer turismo, mas para ou aprender alguma coisa, para servir e aplicar em situações em que está muito difícil. Por que você faz isso? Primeiramente, Fernando e Carlos, e aos nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet, é um prazer estar aqui com vocês. É muito bom poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito aí pelo mundo afora, entre amigos, né? E respondendo a sua pergunta, Fernando, como eu já havia dito no almoço, essa história começou praticamente aos 30 dias, acredito, do meu nascimento. Nós, como cristãos protestantes, nós temos o hábito de apresentar os filhos, assim ao nascimento, a Deus, consagrando a vida deles, e isso não fugiu da regra da minha família. Nós participamos de uma comunidade de igrejas batistas, ou exatamente hoje ali na Zona Oeste, Zona Norte praticamente, e a minha família me apresentou.
E eu brinco em todos os lugares aonde eu vou falando exatamente isso. A culpa é dos meus pais, né? Se hoje eu me tornei o que eu sou, é porque eles me apresentaram ao Senhor e falou assim, olha, Deus, o Senhor nos deu para cuidar dela momentaneamente, mas ela está aqui para servir ao Senhor. E nisso começou a minha trajetória de conhecer a Deus intimamente, não somente no discurso, mas na prática. Dentro das nossas práticas cristãs, a gente já ensina um pouco sobre o que é missão para os pequenos, hoje numa organização chamada Amigos de Missões, e essa organização pega crianças de 6 a 8 anos, dependendo do perfil da comunidade, pode estender um pouquinho ou pegar logo cedinho, a partir do momento que a criança já tem uma percepção do que é ela dentro desse contexto como um mundo. E nisso eu cresci ouvindo das coisas que Deus tinha feito, do que Ele fazia, e nunca um Deus muito distante, um Deus que está comigo, o próprio Emmanuel, né, o próprio Mestre Jesus ao meu lado. E eu cresci ouvindo isso, cresci ouvindo as histórias, lendo a Bíblia, o que os servos de Deus do passado tinham feito, e isso não fugia da nossa regra como cristãos, né? Cada um tem o seu papel no seu contexto, seja dentro da sociedade como um profissional, e isso não foge também à sua prática religiosa. E como eu comentei com vocês, em todo momento da vida, eu não simplesmente tratei em conversar, compartilhar com as pessoas uma religião, e sim uma fé. A fé dentro de mim é como o oxigênio que entra no meu corpo pelo pulmão e faz todas as suas trocas e percorre o nosso corpo, trazendo vida aonde necessita ter vida. E a fé para mim é assim, ela está dentro de mim, ela percorre para que eu possa encontrar vida e proporcionar vida através do conhecimento de Jesus que eu tenho. E nessa caminhada fui crescendo, conhecendo mais sobre o mundo missionário, e a minha primeira experiência de missão mesmo, ainda era muito jovenzinha, dentro de uma organização também chamada Mensageiras do Rei. E eu ouvia falar de missões, nós escrevíamos para missionários, e numa bela situação de uma convenção que nós tivemos em São Paulo, das apoteoses que nós fazíamos, das histórias dos Beignes para o Brasil, e eu um dia falei assim, quem sabe um dia eu seja como eles, né? E nessas representações de campanhas missionárias nas igrejas, a minha mãe me fez decorar uma poesia que falava desse contexto, e essa poesia ficou muito firme dentro de mim, e no final da poesia ela dizia que quando eu crescesse eu queria me tornar uma missionária, independente do que fosse, de uma missionária de carreira, uma missionária bivocacionada, aqueles que utilizam sua profissão e a sua vocação junto num campo transcultural ou mesmo dentro do Brasil ou do nosso próprio estado. Nessa correria de desenvolvimento, de histórias e passando para a vida adulta, já na juventude, eu ouvi um certo relato numa das ministrações de um culto jovem que eu participei, de um exemplo de pontos, espaços dentro de uma tela branca, e a pessoa que estava conduzindo aquela ministração pediu para alguns voluntários ligarem os pontos, né? E cada um foi no muito óbvio, ligando ponto a ponto. E ele extravasou aqueles pontos a pontos. Então, ele queria contar um pouco sobre a história de Jabes. E a partir daquele dia, a minha visão aumentou um pouco mais. A minha história de sair do meu cercado, das minhas limitações, e transpor as fronteiras. E foi muito importante e significativo para mim aquela sua pregação, viu, Carlos? Esse cara dos pontos era o Carlos Bragantino. Você não lembra disso? Não lembro. Tá vendo? Eu tô falando. Aí depois eu comecei o programa com esquecido de algumas coisas. Não é verdade? A brincadeira, a brincadeira era ligar os 9 pontos sem tirar o lápis do papel, né?
Mas ninguém falou que não podia. Ninguém falou que não tinha regras, liga, né? A única regra era não tirar o papel. O normal é que as pessoas iam ligando. Ficar dentro do quadrado, e ficava um ponto sem ser tocado. Isso. Né? E aí a brincadeira é você esticar e fazer um outro ponto. Aí você consegue fazer isso, né? Sai do quadrado. E essa brincadeira, na verdade, Fernando, eu aprendi com Douglas Spurlock. Nossa, querido Douglas, né, que nos ministrou lá pelos anos 80, né? Então eu estava só repetindo, né? Essa. E essa foi muito importante, essa primeira. Tá vendo? Esse primeiro olhar. Tá vendo que eu não sou tão ruim assim? Isso é um ponto muito importante, Carlos, para nós mesmos. Às vezes a gente não tem percepção das coisas que nós dizemos. E às vezes uma palavra sua é simples, né? Simples. Destrava. Totalmente assim, fora de um contexto que, vamos dizer, não era isso que você estava pensando no momento, mas uma única ação te abre uma oportunidade de serviços e outros olhares de um prisma totalmente diferente, que foi o que contribuiu nessa minha formação. Essa palavra do Carlos abriu o meu olhar, é como se os olhos do meu coração tivessem sido abertos desse montante de coisas que eu já vinha tido de repertório familiar e próprio construído, né? E isso para mim foi importante. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso, que a gente pode influenciar outras pessoas. Mas né? uma coisa interessante que você está falando, que de qualquer maneira, Débora, é assim, uma ação solidária, qualquer que seja ela, e aí tenha ela essa matriz nitidamente cristã, né? Ou não, que fica escondido, mas até porque eu acho assim, toda ação solidária, ela tem algo do que Deus está fazendo através de pessoas, Sim. quer a pessoa esteja consciente disso ou não. Mas qualquer que seja a ação solidária, ela tem a ver, usando a figura dos pontos, né, desse exercício, com sair desse quadrado. E olhar para além de rotinas, né? Olhar para além das fronteiras. Exatamente. Essa fronteira pode ser o muro da casa do seu vizinho. E pode ser mudando de bairro, de cidade. Pode ser as Filipinas. Saindo de um outro país, exatamente. E isso foi importante. Mas é aquilo que a gente, comumente chama assim, parar de olhar o próprio umbigo. E nesse processo todo, eu já tinha terminado uma formação acadêmica, estava indo começar uma nova formação acadêmica fora do país. E foi aí que eu falei, gente, eu tô pensando muito nas coisas que eu tenho que desenvolver para mim mesma, mas aonde entra aquilo que eu tenho de mais importante, que é olhar o que o outro precisa, né? E eu falei, mas Deus, eu não posso parar ao mesmo tempo. Então eu continuei a minha formação e utilizei o que eu já vinha construindo, a formação acadêmica que eu já tinha, e já fui pondo mais além. E foi aí que eu me deparei com uma viagem que mudou totalmente a minha vida, que foi o Haiti no final do segundo semestre de 2009, antes do terremoto. Você esteve no Haiti antes do terremoto? Antes do terremoto. E aí aquilo mudou totalmente a minha história. Então, começou com o meu repertório, a influência familiar, construção das coisas que a gente tem dentro do nosso espaço de comunidade eclesiástica, alargar das fronteiras do Carlos, uma oportunidade de utilizar a missão ainda dentro do Brasil através do movimento missionário voluntário com o pastor Jorge Schultz, e dali receber um link de convite. Olha, o grupo de voluntários da JMM está com uma viagem missionária agendada para o Haiti 2009, você não quer ir? E eu pensando que eu estava com viagem marcada para fora do país, eu falei, gente, será que vai dar para unir tudo isso? E até hoje, Fernando, dá para unir. Continuo estudando e continuando fazer a missão fora do país. Então, eu olho para as pessoas e vejo que, além do que eu tenho, um dos nossos missionários da Junta de Missões Mundiais, um dos nossos médicos que está no Senegal, ele diz assim, eu não deixei
a minha profissão. Uhum. Eu levei a minha profissão para dentro da missão, né? Para onde eu estou agora. E é muito legal. Eu só, realmente, com um lapso de memória, esqueci o nome do nosso colega, mas ele é efetivo lá no Senegal e médico, atua lá. E é muito bacana. Você não precisa deixar tudo, você leva o que você tem e agrega novos conhecimentos, né? O que se pode fazer num país devastado em 15 dias? Em 15 dias. Tudo depende do país que você está, né? A nossa experiência de Haiti. A gente já teve várias caravanas para lá, em grupos reduzidos, e essa última edição do Haiti, de outubro de 2013, nós estávamos com uma equipe de 155 voluntários, divididos em 2 partes. Então, uma equipe embarcou no dia 15 de outubro, ficou até o dia 27 e 28. A outra equipe chegou logo depois e ficou até o dia 10 de novembro. Nesse perfil, a gente tem um questionário estratégico das suas áreas, da sua formação, das coisas que você faz, para a gente melhor adequar ao time. Mas eu vou te trazer dados estatísticos de janeiro de 2013. A gente estava com um grupo de 58 voluntários na equipe de saúde, que é a área que eu coordeno. Tinha 17 profissionais de saúde, sendo que eram 6 médicos. Desses 6 médicos, a gente conseguiu fazer em 15 dias, 2 semanas de viagem, em torno de 5.100 atendimentos médicos, sendo que desses 5.100, 2.730 eram os que envolviam crianças, né? Até os 13 anos. De tudo, no caso. Quer dizer, de todos os atendimentos foram 5.100. Tá. Envolvendo crianças, né? A parte da pediatria, então foram 2.730. Tipo assim, desses, de uma febre a doenças mais graves. Tudo que vier. E nesses atendimentos também estavam os de odontologia, né? A gente tem dentistas, a gente tem um consultório fixo e um outro que a gente leva dependendo do deslocamento. A gente sempre forma 2 equipes. Nós sempre formamos 2 equipes. Então, equipe 1, equipe 2, trabalhamos 3 dias em uma comunidade e fazemos pela manhã um trabalho mais efetivo no sentido de treinar novas áreas da comunidade. Então a gente treinar nativos, oferece cursos, né, de de diversos gêneros, de corte e costura, de panificação, de informática, de agentes básicos de saúde, e nisso tudo a gente faz no período da manhã. À tarde nós fazemos os atendimentos. Ou seja, 5.100 atendimentos, 2.730 atendimentos somente para crianças, num total de dispensação de medicamentos de 22.000 medicamentos no período dos 15 dias. Entendi. É muita coisa, aparentemente. 2 semanas. 2 semanas. Mas uma sensação que eu tenho em relação ao Haiti, e que nós vamos ter isso para sempre. Seja um grupo de 45 voluntários, seja um grupo de 150 voluntários, a gente sempre vai ter muito trabalho para fazer. Sim. Então, o nosso convite, o nosso desejo é sempre que nós tenhamos muito mais pessoas inscritas. A função do Conexão Voluntários em Campo, além de promover e estimular, né, a cada voluntário o desempenho do seu próprio dom, do seu próprio talento, e de ministério também. Muitos que estão entre nós não sabiam exatamente o que fazer, não sabia que tinha um ministério, uma vocação, e ali ele descobre, né? E então a gente tem uma corrente de trabalho que vai desde saúde, educação, arte, esporte, capelania e ajuda humanitária, no caso dos países em catástrofe, como também a questão dos jogos internacionais, eventos esportivos internacionais de grande porte, como Copa do Mundo, Olimpíada e as PANs, né? Os Jogos Pan-Americanos. Ainda em relação ao Haiti, por exemplo... Posso ler e-mails aqui depois? Amigo? Pode, só para
em relação ao Haiti, que é o país que você mais cita, acho que é o que mais você foi, né, e que talvez o seu coração seja mais cativado também. Quer dizer, quem é que faz a designação quando o grupo chega? Para onde vocês vão? Há uma base do Haiti mesmo, ou a conexão, ou os grupos que já vão com alguma designação de lugar e atendimentos, enfim? Sim. Qual é o nosso fluxo de trabalho? O nosso fluxo de trabalho vai: o voluntário se inscreve, preenche os perfis. O cadastro, né? E a gente manda o questionário estratégico, cada um é alocado nas suas áreas. Chegou esse momento, postagem de passagem, compramos a passagem, formamos as datas de embarque, saindo São Paulo, Rio, Minas Gerais, Brasília e algumas vezes da região do Nordeste. Saímos do Brasil, vamos para o Haiti. Chegamos no Haiti, nós temos o pastor André Bahia e a sua esposa Verônica, que são nossos missionários efetivos da Junta de Missões Mundiais. O André Bahia esteve na minha caravana de 2009 e ali ele teve o interesse de formar campo específico dele, e então ele já está lá há quase 2 anos. E ele é o nosso contato junto à Convenção Batista, a Missão Integral, que é a CEBAMI. Na CEBAMI, nós temos os pastores autóctones. Como então, é que chama? Convenção Batista? Haitiana para a Missão Integral. Isso, CEBAMI. Tá vendo? E nisso... A esperança. A esperança, sempre a esperança. O importante é a esperança, atentos, né? Batistas. Vamos lá. E assim vai, como diria Jeremias, esperança e um futuro, né? Isso é muito importante. E com isso, o pastor Jonathan, junto ao pastor André, que é brasileiro, forma o nosso staff de logística local. Então, a nossa coordenação de logística Brasil-Haiti sai em nome do pastor Marcos Grava, que é o nosso coordenador geral. Logística de campo, a logística local, o pastor André Bahia. Então, ele mapeia os lugares onde... Ele que faz, a hora que vocês que chegam, nós iremos atender, exatamente. Ele é que designa vocês. Os 3 dias de trabalho. Passamos 3 dias em cada comunidade. E cada comunidade fazemos as mesmas coisas. A capacitação e os atendimentos à tarde. Capacitação de manhã, atendimentos à tarde. Então, ele é o nosso link. E isso acontece em todos os países por onde nós passamos. Sempre tem alguém... Como foi o caso do Conexão 2011, que nós fizemos no Oriente Médio, passamos pela Itália. O nosso foco na Itália foi o pastor Fabiano Nicodemos, que está alocado em Tigena. Que já esteve nos vendo e ouvindo aqui, viu? Fabiano, a gente cresceu junto, eu passei minha adolescência em Ribeirão. Figura, gente boa. Amigo, que gente boa. Nelson Bonilca, abraço para você, querido amigo. Ele manda uma pergunta para você que é a seguinte, Débora. Quais são as fronteiras mais difíceis de superar? As internas, medo, dúvida, sentimento de impotência? Ou as externas e reais dos próprios países onde se dispõe a servir? Boa pergunta, Nelson. Beijo, Nelson. Eu também, eu super fã, sou super sua fã, desde pequenininha ouvindo suas músicas. Tá vendo? Desde pequenininha, você não sabe quantos anos ela tem. Não. E é muito bom mesmo, uma excelente pergunta. Dentro do nosso manual estratégico, a gente tem algumas pontuações sobre a questão do choque cultural, que a gente já prepara o voluntário desde o Brasil. Então, a gente põe as informações do local, a gente pede para que a gente auxilie até, às vezes, com filmes dos lugares, para eles entenderem qual é o contexto, se preparar para isso, e chegando lá, somos seres humanos. É evidente que vai chegar um momento que eu vou entrar num choque cultural e a gente tem as nossas pontuações, né? O nosso código é azul, vermelho, amarelo, vermelho. Quando chegou no vermelho, o cara não tá suportando mais ouvir a língua local, a comida local, quer voltar para casa. E o caos, né? Porque você geralmente não vai para um lugar que é agradável. Você vai para um lugar onde as situações são de muita precariedade. Eu acredito... Quando chegar no Luz Vermelha, o que faz com o camarada? Por exemplo, ele se voluntariou, vai lá passar 2, 3 semanas, não sei. E o cara, assim, no 5º dia, acendeu a luz vermelha. Se ele chegou já nesse nível, a gente aciona a nossa liderança, a gente tem psicólogos junto conosco, avalia o cara. Realmente não tem como?
posta a passagem dele, ele volta pro Brasil. Já aconteceu isso? Não, no tempo que eu estou lá, não aconteceu. Mas vamos assim, ainda. tem um protocolo desse. Tem um protocolo de ação. Caso aconteça, em última situação. Uma coisa que eu manda venho o cara de aprendendo. volta pra Copacabana. Exatamente. Uma coisa que eu tenho aprendido nessa minha caminhada aí, que no final das contas já são 6 anos, o líder tem que antecipar tudo. Ele tem que prever situações. Ele vai percebendo. Tem alguém que está começando Exatamente. Tem alguém que está começando a rebaixar. Está começando a rebaixar. Então a gente chega junto, pergunta, tá muito quietinho, tá com saudade de casa, já ligou para casa. Porque uma coisa, a gente tem as dificuldades até, Nelson, ir ao Haiti, às vezes a gente tem telecomunicação, a gente tem a nossa LAN house e a gente estabelece, a gente trabalha muito, à noite a gente tá lá, a gente tem as nossas devocionais, as devocionais do pequeno grupo e a devocional com um grupo maior, porque no final das contas a missão também no Conexão é despertar a vocação do seu voluntário que está dentro do time. Então você chega, chegamos no país, aciona a família já é avisada e passou os dias. Você tem conseguido falar com a sua casa? Não consegui. Tá, então toma aqui o telefone, liga pra casa, dá um alô, fala que tá tudo bem, mata a saudade da esposa quando são casados, o filho mata a saudade da mãe, e assim vai indo. E chegou isso, tá piorando, não consegue comer. A comida local, você tá ali para servir, você vai se alimentar do que eles se alimentam. E a gente, como grupo, a gente tem um maior cuidado de pedir. A irmã Alexandra, que é a esposa do pastor Jonathan, ela tenta trazer a nossa culinária mais próxima, né? Lá no Haiti, ela faz os alimentos próximos do que a gente come. Mas mesmo assim, quando nós estamos fora, é inevitável. Lá é uma região que o pessoal gosta muito de uma pimenta. Então vai tacar pimenta no alimento. Purê de batata os apimentado. Os mineiros e os baianos, entendeu? Então, dariam muito bem. Lá. Pelo menos no quesito pimenta. E aí a pessoa já não tá aguentando, aguentando mais o falar do francês, quer voltar para casa. Você preserva a vida do voluntário, ele é importante. A partir do momento que nós saímos, somos uma única família. Então a gente toma cuidado. Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver um pouquinho com uma história que aconteceu no Brasil recente, que é essa questão dos médicos cubanos. Mas eles não vão entender a língua, como é que é? Por exemplo, vocês saem daqui e vão atender, você estava nas Filipinas até pouco tempo atrás, você passou lá no Haiti e tal. E você trabalha com essa área de atendimento na área de saúde. Sim. Né? Como é que é isso, em termos práticos? Assim, a língua, né? A língua. Até que ponto Quais é uma barreira para dificuldades? você ajudar alguém com o seu conhecimento, no seu caso, na área de saúde, mas, por exemplo, tem lá um engenheiro que vai ajudar a organizar algumas coisas, enfim. Até que ponto que a língua ela é uma barreira para uma ação solidária e missionária? Sim. Só para concluir a do Nelson, entre fora e externo, tudo vai depender do camarada. É como ele vai encontrar isso. Então, para mim, eu nunca passei por nenhuma dessas situações. Eu sempre fui meia camaleãozinha, né? Me adequava à realidade. A barreira da língua. Haiti é um país de língua francesa oficialmente. Aí a gente pergunta pro voluntário, fala inglês? Não fala inglês. Fala francês? Não fala francês. Fala algum outro idioma? Só o português. E para nós, no atendimento, é importante para minimizar a barreira do aproximar, né? A empatia, ou seja, ele fala francês? Eu falo francês com ele, eu ganho o carinho dele por ter uma empatia da própria língua. Então, a gente se aproxima. No meu caso, especificamente, eu, na primeira temporada do Haiti, em 2009, não falava francês. A partir do momento que eu percebi que eu iria para lá várias vezes, eu fui estudar o francês. E o nosso coordenador falou assim, Débora, eu sonho o dia de você estar atendendo no Haiti sem intérprete. Então, mas porque o intérprete está lá com a gente. Já está me respondendo um pouquinho. Por exemplo, sai um camarada daqui do Brasil, um voluntário, se junta à Conexão, voluntários em campo, mas assim, olha, minha língua, eu sei um pouquinho só de inglês, não consigo falar muito mais coisa, falo português, mas eu quero ajudar. Sim. Né?
E aí ele se vê numa situação, vamos dizer, é um médico, um dentista, ele tem que lidar com pessoas. E tem que fazer uma anamnese. Sim. Né? Quer dizer, uma série de perguntas para aquela Sim. pessoa para saber. E como é que ele faz? Se ele Ele não tem. aí vai ter alguém que vai Ele ajudar. tem um Tem um intérprete. intérprete. Ele tem. Nós aproveitamos o próprio pessoal da igreja que está nos recebendo. Então, uma coisa que é fantástica do Haiti, Carlos e Fernando. Eu tive uma intérprete, a Emanuele, e como também tantos outros que estão lá, eles não falam simplesmente o francês, que é a sua língua oficial, e o inglês. Eles falam espanhol, falam o português, ou seja, um haitiano fala o crioulo, que é a língua nativa, Tribal, né? porque os idosos não foram às escolas, então eles não foram alfabetizados em francês. Então, ele fala o crioulo, ele fala o francês, ele fala o inglês, ele fala o espanhol e ainda fala o português. Ou seja, ele não é um poliglota, a gente brinca, você é um troglodita, porque você devora tudo. E nisso a gente tem o cara lá com a gente, então, assim, eu falo o inglês, tá bom. Eu vou pegar um intérprete que fale o inglês para já traduzir para você do inglês pro crioulo. E aí você minimiza o tempo. Sim. Ótimo seria, num caso como eu tive agora de outubro, eu fiz os atendimentos sozinha. Foi muito bom, sabe? Chegar e conversar com eles em francês e a gente dá uma demanda maior de trabalho, porque como eu disse anteriormente, é 45, são 150 voluntários. Quanto mais tempo você tiver, mais trabalho você tem. Quanto maior o grupo, mais trabalho você tem. Então você consegue fazer um atendimento de qualidade e tentar tem uma outra driblar coisa essa que eu fronteira acho, aí da língua. Tem uma outra essa coisa que eu barreira. acho assim, que a língua ela é essencialmente necessária. É fundamental, né? Sim. Muito importante. Mas eu fico pensando por outro lado, porque assim, a empatia do camarada que está lá, vamos dizer assim, ele não fala com nenhuma das línguas daquela pessoa que está sofrendo tanto Sim. por conta ou do tufão que teve nas Filipinas, ou do terremoto no Haiti, mas quando chega um camarada de outro lugar, com o coração aberto, eu acho que já tocou muita coisa. A linguagem do amor, Sim, né? a linguagem do amor. Fala, né? É uma experiência bacana. Sem querer de romantizar Felipe. a Não, coisa, é não. verdade. Não é? Mas eu acho assim, Quer dizer, a diferença a notícia, que né, isso que faz. corre, né? Está aqui alguém, ou estão Tem aqui gente que alguns, veio de longe né, para cuidar que veio, da gente. É que isso que vieram a gente- para nos ajudar. Isso. Quer dizer, é um recado de amor. Ó, que é duas dado, situações importantes que marcaram totalmente a minha vida. Uma delas aconteceu no Haiti agora em outubro. Blanc, em francês é branco. E blé é azul. E aí nisso. Le Blanc. Seleção francesa. Exatamente. E aí uma senhora virou para uma das nossas voluntárias e para todos. A gente tem essa brincadeira aqui no Brasil também. É estrangeiro, é gringo. Nós, independente de que os haitianos são negros e você pode ter um cara igualzinho, de tom de pele, ele vai olhar pra ti e vai falar assim: você é um branco, gringo. você é um branco. Leblanc, você é um branco. E aí, essa senhora olhou pra voluntária e disse: vocês não são Leblanc. Legal. Vocês não são. Porque ela sentiu o amor, é isso que você disse. Tocou primeiramente o coração, independente da sua nacionalidade. Vocês se fizeram um conosco, né? Acho que esse sentido da solidariedade que a gente conceitua e você está trazendo um aspecto prático. Você se torna um. Filipinas, a gente trabalhou muito, porque a gente estava lá para atender a comunidade. Muitas necessidades. O dia inteiro de trabalho, manhã e tarde. Qual é o dialeto, a língua que eles falam? Na Filipinas é o tagalo. O tagalo é a língua local e como eles tiveram uma influência de dominação inglesa, então o idioma oficial também é o inglês. E no meio daquela confusão no sentido que é muita gente para atender e eu sentada e ia atender uma gestante, nisso uma garota apareceu e olhou ali pra mim, né?
E eu olhei para ela e eu falei assim, poxa, eu queria tanto um abraço. E eu falei, gente, eu pensei, eu queria muito um abraço. E aí eu olhei para ela, ela tava assim, e eu falei assim, será que ela tá querendo falar alguma coisa? E nisso eu fiz assim para ela. Nisso que eu fiz assim pra ela, ela abriu os braços. Eu falei, guria, você descobriu o que eu queria, mas eu abracei ela de um jeito. Foi tão especial aquele momento que ela agarrou. É igual, literalmente, quando a gente quer tirar o gatinho do lugar que ele não é dele, ele se agarra, enfinca as unhas e é difícil tirar. Ela fez isso comigo, ela me abraçou de tal maneira que aquilo tocou o meu coração profundamente e foi um presente de Deus para mim. E eu acredito que também o abraço que eu dei, porque é mútuo, né? A transmissão do sentimento também foi um presente para ela, meio à catástrofe que ela estava vivendo. Então a linguagem do amor, independente, transpõe e perpassa qualquer barreira de língua, de nacionalidade. É aquilo que nós temos, né? Tivermos que dever a alguém algo, que devamos então o amor. Então é bem assim. Uma pergunta simples, mas assim, mas ao mesmo tempo um lamento, né, daquilo que aconteceu na história de missões de todos os tempos, de você ir lá e não capacitar pessoas. Vocês disseram que há o período da manhã, especialmente, são gastos em capacitação. Sim. Vocês têm tido um acompanhamento dos capacitados, de que eles estão dando continuidade, desenvolvendo aquilo que foi iniciado, até para que a gente não repita os erros do passado, sim. sai o missionário, não fica absolutamente nada, porque não houve aquela preocupação de capacitar o nativo, né? O nacional. Para os mínimos, inclusive. A nossa caminhada de Haiti vem desde 2009 e a cada ano, a cada viagem, a gente tem um processo de avaliação e tentando melhorar o que não estava dentro do script, e a cada dia é sempre um grande garimpo, procurar novas preciosidades e encontrar novos meios de transformação. E a história da capacitação começou, se eu não me engano, agora no início deste ano ou em outubro do ano passado. Efetivamente, para todos os blocos, porque em 2010 nós tivemos um curso de capacitação de elétrica junto com o pastor Lucas. Ele fez essa área dele, o métier de trabalho, então ele deu um treinamento de capacitação já para o pessoal. Efetivamente, isso entrou dentro do nosso currículo de atividades. Então, o que a gente consegue fazer é o acompanhar da própria missão local, né? Os pastores locais têm utilizado da dinâmica de verificar o que está acontecendo, até porque a gente nunca volta para a mesma comunidade. Sim. Então, são 9, desde 2009, o processo de andar em comunidades e comunidades tem sido recente. Então, a comunidade que nós trabalhamos em janeiro não foi a mesma que nós trabalhamos agora em outubro. Então, a gente tenta, do máximo, mapear a ilha. O Haiti é uma ilha dividida para 2 países, ele e a República Dominicana. Então, o trabalho epidemiológico e estatístico que o pastor André Bahia tem feito é mapear, literalmente, os pontos por onde nós caminhamos, os lugares onde nós tivemos treinamentos comunitários e, de fato, foi mais efetivo, certificando essas pessoas, habilitando elas para o próprio trabalho e indo para outros lugares que ainda a gente não teve a oportunidade. Então, praticamente, a questão da logística pós-viagem fica por parte do local, né? E essa é uma coisa que a gente prima muito para que isso aconteça. Por quê? Nós vamos ao lugar, trabalhamos, fazemos tudo que tem que ser feito, mas vai chegar um momento que a gente volta para casa. Tem que ir embora, né? E aí, quem continua? Continua a pessoa que foi capacitada, e isso ajuda e auxilia o ministério dela local. Às vezes, é uma jovenzinha que ama o trabalho infantil, mas não teve ferramentas como a gente tem hoje, né? A gente teve
toda a nossa história aí cristã, a gente tinha apoio da PEC e de outras organizações que trabalhavam com evangelização de crianças. Então a gente traz o recurso material, traz toda a ferramenta de trabalho para ela. E ela auxilia isso na igreja. Tanto que a irmã Alexandra, em 2010, ela veio para o Brasil para fazer o treinamento do PEP, do Programa Pré-Escolar, né? Para utilizar e aplicar o PEP no Haiti. Sim. Então é um treinamento que se dá e que vai sendo cada dia, cada ano, cultivado, e os frutos, no decorrer do tempo, se encontram, né? Débora, a Conexão Voluntários em Campo, ela é uma ONG. Sim. Se alguém, por exemplo, que é um profissional de qualquer área, ele tem um desejo, assim, poxa, de ajudar, viajar, passar uma temporada, como que ele faz? Quais são, assim, qual que é o passo a passo? Existem pré-requisitos? Vamos dizer, alguém está assistindo o nosso papo aqui, poxa, me interessei e queria saber mais. Primeiramente, como é que é? Eu vou, assim que a gente receber esse e-mail, eu vou falar assim: cara, você é muito bem-vindo no time. Muito legal ter a sua presença aqui. Você não sabe como isso alegra o nosso coração. Essa é a minha palavra de boas-vindas para a equipe de saúde sempre. E eu falo, olha, você vai ser picado por um vírus que não tem cura. E ele vai se multar, ele vai sofrer mutações no decorrer do tempo. Então você não vai conseguir sair mais disso. Mas o importante é, o cara que está nos ouvindo, qualquer pessoa, de qualquer idade, isso é muito importante. Porque a gente já teve dentro do nosso grupo uma mãe que viajou com a filha com 11 anos. E ela teve a sua ação ministerial dentro do Conexão. Como uma senhora de 74 anos que foi ser intercessora, em campo, em loco. Não tem problema com idade, não tem problema em gênero, não tem problema com nada. Qual é o processo? Ele vai... É que o Dani tá me mandando um recadinho ali no TP. Chame o site da Conexão. Então vamos chamar o site da Conexão, que o Dani vai colocando no sala. Agora ele colocou aí, né? Isso. www. Nesse endereço o pessoal pode ter essas Exatamente, voluntáriosemcampo.org.br. A gente estava até fazendo um comentário que aparece voluntário sem campo, né? Porque na internet não tem como separar. Realmente, a gente se torna um voluntário sem campo mesmo, porque a gente não tem um lugar específico. Exatamente, a gente tem campos diversos em todos os lugares, em qualquer lugar do mundo. E aí o cara se inscreve, qualquer pessoa se inscreve lá, vai receber a notificação que recebeu o e-mail, e aí manda-se os questionários, ele começa a receber os boletins informativos, e cada boletim tem lá as solicitações de tudo, né? Olha, você precisa entregar o questionário estratégico, você precisa entregar o questionário que informa a questão do número da sua indumentária, né? Ah, eu esqueci, aí chega na hora do embarque, o voluntário vai receber o seu uniforme. E não é o padrão que ele usa, porque ele esqueceu de mandar um e-mail. Então, tem um protocolo de... A primeira viagem, certifique-se dos documentos, vai providenciar o passaporte, tem a carta do pastor, então, né? Tem que ser de uma igreja. Uma recomendação. Vamos dizer que alguém que não é de igreja nenhuma. Sim. Alguém que não é cristão, que não identifica como cristão, assim, poxa, eu queria ajudar. É possível? Ou aí tem uma questão institucional? Então, a gente nunca teve uma situação específica como essa. A princípio, todos os voluntários que já participam conosco são membros de uma igreja evangélica. Certo. Então, até porque um dos requisitos é a carta pastoral. Teve uma carta de recomendação. Teve um período que a igreja onde eu estava não tinha pastor. Quem me referendou foi, além da igreja, eu fiz questão de procurar um outro pastor amigo e ele fez a carta, enfim.
Então tem-se documentos necessários. A gente nunca teve uma situação de pessoas que não fazem parte de um grupo cristão evangélico, né? De uma confissão em Jesus. E pode ser qualquer área profissional. Qualquer área profissional, qualquer idade. Para os menores tem que ter a carta de... qualquer idade, assim, sozinho a partir de uma certa idade. A gente teve um caso de uma garota de 17 anos, ela era menor de idade e teve a carta de recomendação, referência e liberação, né? Levando as nossas normativas pai e mãe da Polícia Federal para o embarque dela para um país à parte. Mas o importante de tudo isso é... Entra no site, como diz o Daniel, olha lá, a gente já tem uma viagem marcada aí para janeiro. 2014 a nossa agenda tá cheia, o Sudeste Asiático, Haiti, América Central e... Sudeste Asiático, e América geralmente Central são e lugares Haiti. onde, assim, são situações críticas. Situações críticas. Situações críticas no caso do Tour of Hope catástrofe, né? Mas no caso do Tour of Hope, que não seja uma situação de catástrofe, outros países que a gente não tem acesso, que qualquer pessoa não pode entrar um profissional de saúde, que isso foi uma coisa muito importante, o que levou ao Conexão a nascer, que foi essa situação de 2008 em Mianmar, que passado o ciclone, o governo não permitiu a entrada de organizações humanitárias como ONU e Cruz Vermelha, mas permitiu que um time de futebol brasileiro entrasse. Então o Tour of Hope entrou com um time de futebol para Mianmar, para fazer um jogo e levantar recursos para o país. Então nós vimos a oportunidade de utilizar qualquer outra frente de trabalho em lugares que não entrariam organizações humanitárias ou no sentido de ajuda de saúde mesmo, mas entraria um time de futebol. Nós temos um time de futebol profissional, né? Ou ex-jogadores profissional e solidários. E estão lá muito legal. No time. Eles estiveram no Japão agora, em julho. Então o time passou uma temporada lá no Japão. Se você quer conhecer um pouco mais, conhecer quais eram esses jogadores, acessem lá o nosso site, tem um videozinho do Tour of Hope Japão e aí você vai conhecer quem eram esses jogadores. Eu fiquei muito feliz porque tinha um São Paulino lá na história, né? Não sei porque você ficou feliz. Então, Brega. Enfim, tinha um São Paulino lá, né? Eles estavam torcendo pra Ponte Preta. Tava tão bem a conversa. Muito legal. Mas Débora, é isso aí. A gente queria... Fernando, deixa eu só... Fala. No finalzinho aqui dizer o seguinte, que a Débora é prima de segundo grau da Lau, da minha esposa, e há mais de 30 anos atrás, né, eu quase que sucedi o pai dela, né, que foi pastor da igreja onde eu fui ordenado. E a semana passada eu completei 30 anos de ordenação. Exatamente. Igreja Batista do Jardim Rincão. De Jardim Rincão. Foi muito bacana mesmo esse processo. E é muito bom tê-la aqui, é muito bom acompanhar a sua caminhada, a caminhada da sua família, da turma toda, né? Tudo gente engajada. Socialmente engajada, tudo né? gente de uma forma ou outra engajada. Pé no chão. E como você disse, tem muito a ver com a história do seu pai, a história da sua mãe, e esses ambientes, né, por onde vocês andaram. E eles todos, né, eu os conheço há um pouco de tempo, né? Mas eles são esses piolhos, né, de congressos, né, de congressos, né? Piolhos de congresso, de encontro, por onde você andava eu não tenho andado tanto, mas por onde você andava, você encontrava alguém da turma, família, né? Todos eles com esse vírus, né? Com esse bom vírus, né? De alguma forma servir, se engajar.
de modo geral, né? Então isso é muito bom te ter aqui. Obrigada, viu? Eu sou extremamente feliz, estou extremamente feliz mesmo de poder compartilhar um pouco da nossa história, da nossa caminhada, entre amigos, entre família. Por quantos países você já passou nessa história toda? Olha, Carlos, foi Haiti 2009, Haiti, Panamá. Aí 2010, República Dominicana, Haiti, Espanha, Madrid, África do Sul, 6. Já foi 2011, passamos em Israel, Palestina, 8. Passamos em 2012, Londres e Espanha, em Sevilha, já 12. Passou na Itália, lá com o Fabiano? Itália, com Fabiano, Albânia, Macedônia, Portugal por 3 vezes, né? E agora Filipinas, um descanso ali de Dubai, esperando o voo, sem sair do aeroporto. E Filipinas, então já uma... E janeiro agora Haiti de novo. Janela agora para Haiti em janeiro. Mas muito legal mesmo de estar aqui com vocês. Uma coisa que alegra no nosso coração é que a liderança moral, né? Aquela que mostra às pessoas o seu comprometimento, a profundidade e a sua abrangência no que é direito fundamental. Então, como pessoa, o direito fundamental de todos, além da vida, uma educação de qualidade, saúde de qualidade, é conhecer aquele que traz paz, alegria e esperança ao nosso coração, e como também termina Jeremias, além de esperança, um futuro, né? Um futuro... Amém. Através de Jesus Cristo. É essa a nossa missão, é essa a nossa correria de sempre e a nossa alegria de servir como o Mestre serviu para o homem inteiro, para todas as suas necessidades, e mostrar que Cristo veio para todos e está em todos os lugares. Ele é o nosso Deus conosco, né? Amém. Amém. Que Deus te abençoe no seu Amém. trabalho. Obrigada, Fernando. Obrigada, Brad. Muito bom. Até a próxima quinta. Tchau, gente. Isso aí.